tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, você, Rosimar, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estarão também assistindo a gravação desse estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, então. Nós convidamos a todas e a todos que possam estar agora unidos em pensamentos, em sentimentos, nesta oração, para agradecermos a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, por essa oportunidade de estudarmos, de buscarmos um conhecimento maior sobre as realidades de nossas vidas. Agradecemos ao nosso querido Leon Denis, que deixou esta obra tão grandiosa, de forma tão simples, para o nosso entendimento sobre a doutrina espírita. Agradecemos aos espíritos amigos que estão conosco nesta caminhada, nos dando o suporte que necessitamos para o nosso crescimento. E agradecemos principalmente a Deus, nosso Pai, que permite esta nova tarefa, que apesar de já ter alguns dias, já alguns estudos, é uma tarefa nova no nosso centro. Que possamos receber o envolvimento espiritual através deste campo vibracional que se abre, trazendo para cada um de nós saúde, paz e equilíbrio. E pedimos também pela paz no mundo, que todos possam receber, durante esses estudos que estamos fazendo, aquilo que necessitarem em seus lares, de saúde, de equilíbrio, de luz. E pedimos agora permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade, à obra Giovana, que é um romance espírita do Leon Denis. Nós paramos na semana passada na página 47, no iniciozinho da página 47. E a gente conversou bastante sobre a questão da reencarnação, dessa possibilidade de estarmos novamente em outro corpo, fazendo o nosso processo evolutivo. Então, a gente vai dar continuidade a partir de onde que nós paramos, que é o segundo parágrafo. Eu vou até repetir a leitura do primeiro parágrafo, que ele é tão pequenininho, só para a gente pegar o ritmo aí da semana passada e dar continuidade. Permita que eu me espante de que numa idade em que tantas moças são tão alegres e insensatas, você é tão séria, tão judiciosa, tão esclarecida das coisas do alto. Sem dúvida, por já ter vivido mais que aquelas de que fala. Acredito, como você, que a existência atual não é a primeira que vivemos, mas porque a lembrança do passado é apagada de nossa memória. Então, só para relembrar, as nossas, aquilo que a gente conversou semana passada, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um diálogo entre a Giovana e o Maurício, onde ela vai trazendo algumas explicações para ele, e ele vai trazendo aqui algumas considerações também importantes, Então, quando ele fala assim, que vê, uma moça tão jovem, tão esclarecida, diferente das que ele já tinha conhecido antes, Aí ele começa a perguntar. Então, é disso que você está falando, Porque você já esteve aqui outras vezes, já tem um certo conhecimento. Então, é esse mais ou menos o diálogo, Acredito, como você, que a existência atual não é a primeira que vivemos, mas por que a lembrança do passado é apagada de nossa memória? Porque os ruídos e as ocupações da vida material nos desviam
nos desviam da observação interior de nós próprios. Muitas reminiscências de minhas vidas pregressas ocorrem-me ao espírito. Creio que muitas pessoas poderiam reconstituir suas vidas passadas, analisando seus gostos, seus sentimentos. Acho que a gente podia dar uma paradinha, né? Comentar um pouquinho. Pode ser. Porque essa questão das vidas passadas, né? Então, quando a gente vê esse diálogo entre eles aqui, a Giovana realmente convicta do que ela está falando, porque do jeito que ela fala, ela sabe que isso, tudo que ela tem, é de vida passada. Essa experiência que ela já tem, ela tem 18 anos só, e ela é diferente das outras moças da idade dela, então ela tem consciência. E o Maurício sempre procurando entender, procurando buscar coisas que ele ainda não entendeu, que também tem nele. Ele talvez tenha uma diferença pouca de evolução espiritual entre os dois. Eu estava lendo aqui a questão 395 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos perguntam ao Kardec: podemos ter algumas revoluções, ou melhor, o Kardec pergunta para os espíritos, desculpa, eu troquei igual você trocou semana passada, a frase veio diferente. Aí o Kardec pergunta para os espíritos, na questão 395, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Aí os espíritos respondem: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, a gente pode entender aqui que sim, sim. Mais à frente aqui, no próximo parágrafo, a gente vai falar mais um pouquinho e trazer mais questão do livro dos espíritos para elucidar isso. Então, os espíritos respondem que sim, mas, pelo que eles respondem, depende um pouquinho. Eu acredito que seja essa coisa da evolução, patamar evolutivo que eu venho sempre batendo, entendeu? Então, se você quiser comentar sobre isso, mas essa questão 395, ela já fala um pouco das reminiscências do passado. Claro, uns lembram, outros não. Muita coisa vem, muita coisa que você já... você fala, pô, mas eu tenho essa coisa boa para esse tipo de atitude que eu estou tomando. Isso são coisas, experiências que estão gravadas, que a gente sabe que a gente não aprendeu nessa vida. A gente não participou de coisas que poderiam levar a gente a esse conhecimento. Então você mesmo se interroga: oh, mas como é que eu sei disso? Como é que eu tenho tanta facilidade para isso? Por que né, eu sou competente nisso? Ou sou capaz nisso? Eu tenho autoridade nisso? São coisas que estão dentro de você, que com o tempo ela vem com aquilo que você está fazendo na sua encarnação, as atitudes que você está tomando, né? Aí você fala, nossa, olha só, eu tive assim, a gente fala um sexto sentido às vezes. Olha, o meu sexto sentido falou para eu fazer isso e eu fiz. Não tem nada disso, está lá dentro. Está dentro de você. Está dentro da sua essência, com o aprendizado de vidas passadas, com as experiências de vidas passadas. Uhum. E
pensando um pouco até nesse, porque ele fala aqui, né? Você é tão nova ainda, eu já convivi com outras pessoas, né? E, e você tem assim um conhecimento, parece que é tão diferente, né? E ela vai falar, olha, sem dúvida, por já ter vivido mais que aquelas aqui de que você fala, né? Do que está sendo citado aqui. Na verdade, o que, que a gente vai depreendendo, né? Nós somos espíritos milenares. Então, vamos pensar assim, de uma forma bem simples, né? Até para a gente poder entender. Nós, nós somos um grupo que estamos aqui na Terra juntos. Nós estamos caminhando juntos, né? Às vezes há algumas alterações, como a gente já leu no livro, acho que é A Caminho da Luz, que tem, né? Essa citação. Outros grupos vêm para trazer alguns conhecimentos, ficam juntos por um tempo, depois retornam para seus devidos mundos, mas nós somos esse grupo. O que, que acontece? Será que é só ter mais tempo de existência que faz a gente ter um conhecimento maior? Eu penso que não. Eu penso que vai variar muito, muito de indivíduo para indivíduo, de espírito para espírito. Por quê? Alguns de nós vão aproveitar mais a oportunidade de uma encarnação e outros vão ficar estacionados, às vezes, uma, duas, três, quatro encarnações. É aquela história que a gente já conversou nos outros capítulos e até na semana passada. Quantos de nós não ficam nesse vai e vem da encarnação, repetindo os mesmos equívocos? A gente vai, volta para o mundo espiritual, toma conhecimento, volta para cá de novo. Falha nos mesmos pontos. Quantos de nós não estamos cometendo esse equívoco, né? Então, às vezes, não tem tanto a ver com o tempo de existência do espírito. Ah, é porque é um espírito mais velho, sabe mais. Nem sempre. Às vezes está aproveitando melhor a oportunidade da encarnação. É por isso que a gente está batendo muito nessa tecla, né? É hora da gente voltar esse olhar para nós mesmos, para o autoconhecimento, para a gente entender onde que é que a gente precisa se melhorar. Igual você está trazendo aí, né? Esse autoconhecimento, ele vai fazer o quê? A gente não precisar ter na nossa mente, aqui avivado, tudo que a gente já viveu. Para que a gente vai ter as memórias, né? Então, assim, quando ele pergunta assim, mas por que a lembrança do passado ela é apagada de nossa memória? Qual que seria o propósito da gente trazer essa lembrança toda? De quem que eu fui, quem que eu matei, quem me matou, quem eu fiz sofrer, quem me fez sofrer. Para que isso? Qual que é o objetivo, né? Eu acho que a lei de Deus ela é tão maravilhosa que tudo tem que ter um objetivo. Qual que é o propósito disso? Em que vai me ajudar? Será que eu saber que eu tive uma relação, às vezes criminosa com alguém, vai fazer eu me tornar o que nessa vida? Né? A gente tem que se conhecer. Eu acho que a gente teria muito mais mágoas, muito mais raivas. A gente vai ver isso mais para frente, mas quantas pessoas que a gente encontra na rua que você nunca viu, se encontra em algum lugar, numa festa, automaticamente você fala, nossa, eu não quero estar perto dessa pessoa, não. Ou vice-versa, a pessoa olha para você e fala, nossa, eu não quero estar perto da Rosimar de jeito nenhum, esquisito. É estranho estar ali perto dela, dá uma sensação ruim. Olha só, sem a gente saber de nada. Imagina se a gente soubesse, a Rosimar me matou na outra vida. Como
como é que ia ser? A gente não ia evoluir, a gente ia ficar só remoendo isso, né? Então, igual você trouxe, que é perfeito, se a gente aprender a se conhecer, a gente não precisa ter lembranças do passado. O que a gente tem hoje já é suporte suficiente para saber quem eu fui, quais são os pontos que mais me pegam e sempre me pegaram, em que eu já sou bom, que eu posso melhorar, mas que já está mais tranquilo para mim, o que eu já venci. Olhando para mim hoje, já dá para eu fazer essa avaliação, né? Então, acho que a lei de Deus ela é perfeita. E não ter essa lembrança é uma bondade de Deus para a gente conseguir evoluir. Agora, tudo que você foi falando aí, o que eu volto a repetir o que eu falei na aula passada. A questão da gente repetir de ano. A gente pode repetir as encarnações. A gente nunca vai voltar lá para o primeiro ano, mas você pode repetir. Repetir e voltar, encarnar, aquele vai e volta igual você está falando. Outra coisa interessante também é você falar das lembranças de vidas passadas. A gente está estudando aquele livro Diversidade de Carismas, do Hermínio Miranda. É um livro que não é psicografado, é um livro de estudo dele, porque o Hermínio de Miranda é uma pessoa famosa, um autor famoso no Espiritismo, e a gente vê a perturbação daquele espírito que protagoniza a história, que ele, desculpa aí que eu fiz assim, um mosquitinho que estava aqui, o quão perturbadora foi a vida daquela pessoa. Né? Então, é uma história que quem está iniciando não deve ler agora, espera mais um pouquinho, mas é perturbador as questões da lembrança das encarnações passadas. Ela não vai trazer nada de bom, igual você falou, ela pode trazer uma perturbaçãozinha, por isso que Deus é tão bom que fez isso com a gente, da gente não se lembrar dessa forma em qualquer evolução que a gente tiver, não. Talvez num patamar evolutivo mais alto vai fazer até bem para a gente, ou a gente vai poder ter essa lembrança, né? É. E a questão de poder ter a lembrança ou não é a gente saber lidar com ela, né? E aí basta a gente olhar para hoje. Eu acho que a gente complica muito as coisas. Quando você quer olhar para o passado e quer olhar para o futuro, você está complicando. Qualquer um de nós complica quando a gente faz isso. Por quê? Porque se a gente olhar para o agora, a gente vai saber quem a gente é. Se uma pessoa comete um ato comigo hoje ruim, eu vou conseguir perdoar ele amanhã? Eu vou passar por cima? Como é que vai ser? Não, tá tranquilo, eu vou perdoar, eu vou lá, vou conversar com ele. Será que é assim? Porque se não for assim, se a resposta for não, eu guardo mágoa, não é fácil perdoar, né? Se uma pessoa comete um ato que o ato causa a morte de um filho meu, por exemplo, vai ser tranquilo de eu perdoar essa pessoa? Daqui um mês eu já estou conversando com ela normal, como se nada tivesse acontecido. Isso é para a gente entender a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque imagina se for lembrar isso de vidas passadas. Se você não consegue fazer esse movimento agora, não adianta a gente ter essa memória, porque ela vai perturbar, igual você falou. E os espíritos evoluídos, se eles nem querem saber disso. Espírito evoluído quer saber do momento presente. O resto é caminhada, né? Então ele não quer nem saber o ponto de chegada e nem o ponto de partida. Ele quer saber do caminho, que é isso que é importante. Então o espírito evoluído, quando tem essas lembranças, é porque já sabe que ele não vai ser afetado por elas. Então não tem problema. Mas a gente precisa saber, será que eu sou um espírito evoluído? Então deixa eu pensar nessa questão. Se alguém cometeu um crime contra mim, contra a minha família, contra uma pessoa que eu amo muito, vai ser tranquilo de eu lidar com isso?
Se não for, gente, esquece essas coisas de eu quero lembrar do passado porque eu vou viver melhor. Não vamos. Deus sabe o que faz e a gente precisa confiar na lei de Deus, que é o que a gente está falando desde o capítulo 1. Vamos olhar para a natureza e ver como é que ela se entrega à lei de Deus e vamos aprender a confiar nela. Ela não é injusta e nem equivocada, né? E os espíritos mais evoluídos, Rosimar, eles não se chocam tanto com coisas que no estado que a gente está de evolução, como é que fala? Magoa tanto, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel comenta essa coisa da memória, que fala que certas é, é, acontecimentos, dependendo da intensidade dele, a gente não consegue perdoar. A memória grava, ele fala da memória. Então, essa evolução a gente não consegue. Um espírito evoluído, ele não percebe isso com tanta intensidade igual a gente percebe hoje, que você fica magoado com certas pessoas, com certas atitudes. Quer dizer, então a gente tem que sempre, na hora que você fala em perdoar essas coisas, é evolução. É pensar em evoluir. Você quer evoluir? Então você tem que olhar as coisas de outra forma. Não com tanta... achando que a pessoa não gosta de você, que ela te detesta, que ela, né, ela só quer o seu mal. Não é bem assim, não é. E isso que você está trazendo traz até uma outra questão, né? Da gente ser o coitadinho, né? Não, não vou perdoar, não, porque o que ele fez é muita maldade para mim, como se a gente. É disso que nós estamos falando, né? Quando a gente entende a lei de Deus e sabe que ela é justa, a gente nunca é só vítima. Se alguma coisa está acontecendo de ruim, no mínimo, a gente é parceiro. A gente nunca é só vítima, né? Não que a gente tem que revidar. Isso é a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Isso não é a mensagem do Cristo. O certo é a gente perdoar incondicionalmente. Mas se a gente está sofrendo alguma coisa que, entre aspas, a gente acha que é uma injustiça, a gente tem que entender que a gente não é vítima só. Deus não permite isso. A gente tem ligação com aquela história de alguma forma. Se a gente está cobrando demais de alguém, né, a ponto de gerar uma mágoa, a gente tem que repensar isso. Porque aí a gente está fazendo um movimento de não confiar na justiça divina. Então a gente quer fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. E o outro também. Inconscientemente, mesmo que a gente não saiba o que se passa, quando a gente faz uma maldade, que a gente deixa o outro numa situação difícil, pode ser que a gente esteja cobrando algum débito do passado. Pode ser um monte de coisa, né? Mas pode ser isso também. Então, não é bom que a gente faça esse movimento. Mas a gente precisa entender que se a gente está sofrendo algum processo, a gente faz parte daquele contexto, daquela história, de alguma forma. Então a gente também tem que buscar recursos através da oração, né? Acreditando no nosso mentor, no nosso anjo protetor, para que ele ajude a gente a ajustar aquilo ali, né? Sempre colocando assim, se eu estou sofrendo alguma coisa, que eu possa encontrar recursos para que essa pessoa me perdoe de uma forma diferente, que não seja cobrando olho por olho, dente por dente, mas que a gente consiga se reajustar por amor, né? Eu acho que isso é importante também da gente ir pensando. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Hoje não vai dar para a gente ler muita coisa não, porque o próximo trecho ele também traz umas informações que são importantes, né? Mas o bom do estudo é isso, é a gente ir lançando as ideias e ficarem as reflexões, né?
para a gente ir fazendo durante a semana. Então, ele vai continuar falando assim. O Maurício vai perguntar: a amizade ou a repugnância instintiva que experimentamos à primeira vista por certas pessoas não viria desse passado obscuro? Sim, sem dúvida, mas devemos resistir a esses sentimentos de repugnância. Todos os seres são nossos irmãos e lhes devemos nossa afeição. Assim, esse impulso irresistível que me levava a você desde o primeiro dia em que lhe vi, essa força que só cresceu desde nosso encontro na casa de Marta e que me faz procurá-la por toda parte, seria uma prova de que já nos encontramos e conhecemos na terra. A jovem Bom, sorriu e acho, calou-se. acho que a gente. Ah, tá. A gente pode dar uma paradinha, porque a gente tem que falar mais coisas aí. Isso. E aí aqui é um outro item, né, que vai se ampliando para a gente poder conversar. E tem outras questões que depois vão surgir nesse capítulo também, né? Você É quer isso. começar comentando? Quero. Aí a gente vai. Eu, por exemplo, eu gosto de buscar o livro dos Espíritos, tá? Para tudo. Mas toda a obra do Kardec, do Pentateuco, ele se acha tudo de tudo. Depois você pode até falar aí que você sabe isso, que é as partes, né, do livro dos Espíritos, ela vem no... Depois a gente explica isso. Isso, Pode na dar hora que você quiser, continuidade, você depois a pode gente falar. entra nesse tema. E até Então, nessa depois você questão pode ir trazendo também, que aí você vai explicando para o pessoal, né, qual parte Uhum. de qual livro. Então, a gente, no livro dos Espíritos, na segunda parte, falando sobre a simpatia e antipatias terrenas da gente que está aqui na Terra ainda. Na questão 386, o Kardec pergunta aos espíritos: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Aí ele coloca assim: reconhecer-se, os espíritos respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Quer dizer, reconhecer-se de vidas anteriores? Não, eles falam que não. Mas alguma coisa te atrai para aquele espírito pela afeição que você tem por ele, por você ter vivido com ele em outras vidas, mas não que você vai reconhecer, esse aqui é o fulano que eu vivi na vida passada, porque isso aí Deus não permite que aconteça isso, talvez para o desequilíbrio, aquelas coisas todas que nós falamos há pouco. Então, aí tem a questão 386A. O Kardec pergunta: não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Aí os espíritos respondem: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Aí ele manda aí na questão 392. Deixa eu só. Aí a questão 392. Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Olha só aonde nós chegamos. Aí os espíritos respondem: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si.
porque aí você pode discernir sem conhecer o passado. Porque se você conhecer o passado, você vai se julgar, vai se culpar de tantas coisas que você vai perder o equilíbrio. Você não vai conseguir nem progredir na encarnação. Entendeu? E às vezes também até o outro lado, né? A gente pode, a vaidade, o orgulho pode aflorar, dependendo, né? Às vezes, quantas histórias a gente vai vendo, né? Das pessoas que querem conhecer o seu passado, e aí, não, eu acho que eu fui uma rainha, eu acho que eu fui um rei, eu acho que É, é tal coisa. Sempre um patamar, assim, para os nossos olhos, né, de superioridade, né, que a gente sabe que não existe superioridade nessas questões, né, a superioridade tem que ser moral, não de funções, né, nem de status social, mas muitas pessoas às vezes ficam, né, um pouco, podem ficar um pouco envaidecidas também, né, então, assim, tem esse propósito, né? Igual você trouxe, que é um propósito de Deus para a nossa evolução. O importante, a gente não está dando conta de se conhecer agora. A proposta mais importante para esse momento da humanidade é essa. Conhece-te a ti mesmo. E a gente não faz esse movimento. São é verdade. pouquíssimas as pessoas que se olham com verdade, né? Às vezes no processo psicoterapêutico, e isso acontece muito, né? Quem sou eu? Aí a pessoa vai falar da profissão, ela vai falar do sobrenome, da família. Quem sou eu? É difícil da gente conseguir olhar para quem sou eu, né? Eu sou a Rosimar, ainda sou uma pessoa orgulhosa, eu ainda tenho conflitos nesse campo, ainda não consigo fazer esses movimentos. Então, esse é o convite, né? Aí a gente não consegue fazer esse movimento agora e a gente quer saber de outras vidas. E às vezes, não só de vidas passadas, a gente quer saber do futuro. Como é que vai ser daqui uns tempos? Será que eu vou para outro mundo depois que eu desencarnar? Será que eu já vou? Então, assim, esse movimento, ele é muito sério para a gente falar sobre ele. Eu acho que é importante até a gente focar um pouco nisso, né? O quanto que a gente se perde nessas buscas daquilo que não é o aqui e agora, não é esse momento, né? Então, assim, é importante a gente olhar para a gente agora. O que eu posso fazer agora para me melhorar, né? Para eu me melhorar com o que eu tenho, com o que eu tenho agora, com as possibilidades que Deus está me dando agora. Então, eu acho que isso a gente já vai poupar muito tempo, né? Então, a gente está perdendo muito tempo da encarnação olhando para esses lugares distantes da gente, né? Rosimar, você acha que a gente pode falar mais um pouquinho? Ou já estamos na nossa. Ou deixa para a semana que vem? Podemos falar aqui Eu dentro só. desse item, acho que dá tempo. Não, porque eu estou falando aqui essas questões das vidas passadas, mas nem sempre. Não é que isso vai reger sempre essa coisa da simpatia e da antipatia. A questão 387, o Kardec pergunta: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Aí os espíritos respondem: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Então é tranquilo, aqueles espíritos a gente já até estudou, a gente deve falar isso mais para frente, aqueles espíritos que têm os mesmos objetivos, né? Aqui na Terra, na encarnação, eles têm as mesmas buscas, eles podem começar uma amizade aqui agora, porque tem sempre que ter um começo, né? Para isso tudo. Isso. E aí vai entrar numa questão que o próprio
Leon Denis vai trazer aqui na obra, né? Que é a questão da amizade ou da repugnância instintiva que eles vão falar aqui, né? Viria desse passado obscuro, né? Ele pergunta. Aí ela vai falar, sim, vem desse passado. Mas o que acontece com isso, né? Por que ela fala que vem desse passado? Porque a gente também tem um campo vibracional que nos une, né? E esse campo vibracional, ele é importante da gente entender ele. Existe uma lei, que é uma lei de atração. Essa é uma lei importante para a gente entender, né? Que ela permeia todo o universo. O que quer dizer isso? A gente pode atrair ou repelir de acordo com a sintonia que a gente tem com aquele objeto, com aquele ser, com aquele pensamento, igual você falou, né? Às vezes a gente tem, como é que a gente fala? A gente tem desejos, a gente tem vontades muito semelhantes, então a gente vai se atraindo a partir disso. E aí tem uma questão também do Livro dos Espíritos, que é a 301, que vai falar assim, olha, dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. Eles vão falar assim, olha, a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tiver que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, isso aqui cai por terra aquela questão de metades eternas, né? Não existe um que complementa o outro. A gente não precisa de outro ser para sermos completos. Nós somos individualidades completas. A gente atrai ou repele aquilo com que a gente sintoniza, igual eles falam aqui, dos pendores e instintos. O que quer dizer isso? Aquilo que eu tenho mais sintonia, vamos dizer assim, está me faltando um pouco a palavra agora, mas aquilo que me agrada mais, para o bem ou para o mal, é com que eu vou me sintonizar. E as outras pessoas também. Então, eu posso ter uma relação de amizade que pode vir através de contatos que eu tive em outras vidas com essas pessoas, mas eu posso ter uma relação de amizade também por sintonia de gosto. Então, é aquela história assim. Já vi uma história que a pessoa às vezes conta assim: nossa, meu filho estava com os comportamentos muito ruins, por exemplo. Estava se envolvendo com questões que não eram legais, com vícios, e estava num grupo que eu achava que estava trazendo essas influências para ele, né? Porque a gente sempre joga para o outro, né? Meu filho é um santo e o outro é que é o problema. A gente não consegue entender que os nossos filhos também têm questões para resolverem, né? E aí eu mudei de país até, para livrar ele daquelas companhias. Não é que eu cheguei lá, ele arrumou outro grupo igual aquele. O que explica isso? Se não essa sintonia para esses pendores e instintos, né? Isso acontece. Então, é interessante a gente olhar para isso, né? E aí, uma coisa mais interessante que a Giovana fala, ela fala assim, sim, sem dúvida tem essa questão, né? Da gente sentir repugnância pelo outro, que pode ser de vidas passadas. Ela fala assim, mas devemos resistir a esses sentimentos de repugnância, que é aquilo que a gente trouxe. A gente querer fazer justiça com as próprias mãos e não abrir o nosso coração para o perdão. É fácil fazer o movimento do perdão? Não, não é fácil. Mas se eu não faço o movimento, eu vou ficar encarnações e encarnações trazendo isso para resolver. Porque como a gente viu no estudo passado,
Se eu não resolvo as minhas pendências, eu vou precisar reencarnar. Não adianta eu achar que eu vou chegar no mundo espiritual, a gente até conversou isso no último estudo do Livro dos Espíritos, né? Que é o grupo que a gente faz na segunda-feira, das obras de Kardec, a gente conversou sobre isso. O fato da gente ir para o mundo espiritual e a gente abrir a nossa consciência para algumas verdades, não encobre as questões que a gente precisa resolver. Então, a gente precisa dar o primeiro passo para a gente aprender a perdoar o outro. E para a gente se perdoar também. E o outro também precisa fazer esse movimento de perdão. Para a gente quebrar esse ciclo de repetições. Esse ciclo de repetições ele é muito ruim para a nossa evolução. Ele impede a nossa evolução, né? Então, assim, essa questão ela é importante. Eu queria até trazer só mais uma questão aqui, que é a questão 388, né? Que você foi lendo, aí é perto dessas que você foi lendo, e ela vai falar o seguinte: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Aí os espíritos vão falar assim, olha, entre os seres pensantes, a ligação, a do verbo haver, existe ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, olha só, tem coisas que acontecem nas relações humanas que a gente nem consegue compreender ainda. Então não dá para a gente ficar simplificando muito as coisas. É preciso que a gente simplifique no sentido, parece que eu estou sendo contraditória, né? Que eu falei lá atrás que a gente complica as coisas. Agora eu estou dizendo que a gente não deve simplificar, mas no sentido de a gente não deve achar que a gente tem a resposta para tudo. Tem coisas que estão na lei de Deus e que a gente ainda não consegue compreender. E às vezes esses encontros, eles se dão nessa lei de atração. Não quer dizer que existe um fulaninho predestinado a me encontrar, senão eu não vou ser feliz nessa encarnação. Não é isso. Mas existem questões dentro de mim, comportamentais, emocionais, que eu preciso resolver e que na lei de Deus já está previsto certos encontros para que eu consiga resolver essas minhas questões. Assim como para você, assim como para qualquer um que esteja nos ouvindo. Esses encontros eles vão se dar de acordo com um propósito evolutivo para as nossas vidas. E aí a gente não está dizendo aqui, a gente vai falar isso sempre, nós já falamos e eu vou repetir, não quer dizer que a gente tem que permanecer numa relação abusiva, porque Deus quer isso para a minha vida, eu preciso sofrer isso, é o meu karma. Não. A gente às vezes precisa sim se distanciar de alguém. Lembra da lei? Ela pode ser uma lei de atração, mas ela pode ser também uma lei de repulsa. Às vezes eu preciso me distanciar, porque esse distanciamento é que vai fazer algumas questões se resolverem. Mas eu preciso entender a intenção desse distanciamento. Se for só para eu gozar a vida, nossa, estar casada com fulano está me privando de gozar a minha vida, de viver tudo que eu quero, de curtir. É uma escolha. Não existe na lei de Deus nada que vai dizer que a gente tem que ficar agarrado ao outro. Mas qual que é a intenção de eu me distanciar do outro?
essa intenção, essa palavra, ela tem um poder muito grande. Às vezes a gente faz isso por amor, até para que o outro também possa crescer, para que eu possa crescer e para que o outro possa crescer e ele possa ver o abuso dessa relação e ele possa se melhorar e eu possa me melhorar se sou eu que sou o abusivo, né? Então, assim, essa coisa é muito importante, né? E aí a gente se distancia, deixando um espaço para reconciliação sempre. Distanciar-se com amor também é algo importante. Então, às vezes eu posso me distanciar, né? A gente tem essa relação consanguínea muito forte ainda, né? Nossa, como é que eu vou me distanciar de um pai, de uma mãe, de um irmão? Deixando essa brecha. Olha, eu estou aqui para o que você precisar, mas eu não concordo com isso que você está fazendo. Isso está me gerando um adoecimento, está me gerando dor, está trazendo para você também sofrimento. Mas eu estou aqui para o que você precisar. Isso é uma forma amadurecida da gente olhar para as nossas relações, né? E aí, quando ela fala aqui de repugnância, eu falo desse perdoar e perdoar-se, né? Porque se a gente não resistir a esse sentimento, a gente vai falando, não vou ficar perto de fulano, não. Deus me livre. Ai, me dá uma sensação ruim. Aí eu volto naquela questão que eu trouxe, né? Eu preciso me conhecer. Por que tá me dando essa sensação ruim ficar perto de fulano? Ele tá me fazendo algum mal? Não. Ele é super no bem, ele tenta me agradar. Quer dizer, olha, às vezes quando tem esses movimentos, o outro está fazendo um movimento de perdão, de pedir perdão, né? Pode ser, às vezes a gente se encontrou em uma vida, cometemos um ato ali que não foi muito legal, e aí o outro é tão bacana com a gente, então quer dizer, ele já está fazendo um movimento, né? Então eu preciso também fazer um movimento de não, deixa eu me melhorar aqui nessa relação, né? Fazer um bolinho de cenoura e levar de presente, né? E Verdade, verdade. conciliar de alguma forma, né? A gente fala isso brincando, mas é um movimento que a gente precisa fazer, né? De reconciliação com o outro e com a gente mesmo, né? Que é importante. Acho que hoje nós passamos do nosso tempo, não passamos, não? Ou está dentro Não, do nosso tempo? tá dentro do nosso Está tempo. certinho? Aham, tá Estou bom. preocupado aqui com o pessoal, para eles não ficarem enjoados da gente. Então acho que hoje a gente poderia ficar por aqui, né? E tem bastante coisa para a gente refletir, né? Como Leon Denis era da filosofia, né? Ele traz muitos conhecimentos, eu gosto muito dessa área também. Apesar da gente ter estudiosos da filosofia que trazem um conceito muito equivocado, né? Mas a gente hoje em dia já tem muitas pessoas caminhando para a filosofia como uma forma de autoconhecimento. Eu acho isso tão bacana, né? Eu queria encerrar o estudo de hoje deixando uma frase, até eu vou trazer essas frases de novo que eu acho ela importante, né? De um filósofo, Sri Ram, que ele chama, né? Ele está num livro que chama Em Busca da Sabedoria. Ele fala assim: a vida exterioriza a verdade. A vida exterioriza a verdade. Quem nós somos de verdade sempre vai aparecer para o mundo, mesmo que a gente queira esconder. Então não adianta a gente falar de amor, não adianta a gente falar de perdão, se isso não for real dentro da gente, se não for uma busca real, sabe? E aí traz até uma passagem de Mateus, né? Essa frase dele: pelos seus frutos os conhecerei, né? Pelos frutos nós conheceremos, né? As árvores. E muitas vezes a gente traz isso como se fosse assim,
Quem são nossos filhos, a gente vai saber que tipo de pai que é, não tem nada a ver com isso. Pelos frutos que nós damos com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa transformação, ou seja, a verdade que a gente apresenta para o mundo, daquilo que a gente está construindo, é que a gente vai ser conhecido, né? Os frutos que a gente dá, né? Não que os nossos filhos dão, isso aí é responsabilidade deles, né? O que eles são tem muito a ver com a essência deles. É claro que a gente conduz, a gente ensina, a gente exemplifica, né? Mas pelos frutos os conhecereis. Aqui ele está falando dos falsos profetas, né? Mas também serve para a gente. Aquilo que a gente faz no mundo, que a gente deixa para o mundo, né? Essa própria estudiosa, essa filósofa, ela fala, né, dos rastros que a gente deixa no mundo, né? Então é uma coisa para a gente pensar, que rastros que nós estamos deixando aqui, né? O que a gente está construindo com relação ao perdão, ao auto-perdão? Então, eu queria trazer, mas a gente vai voltar aí nessas questões depois, que eu acho elas bem. A filosofia faz isso, né? Ela é linda porque ela faz a gente refletir. Por isso que Leon Denis é tão bacana, né? É tão bacana porque ele faz a gente Aí, pensar de uma forma simples, né? aí eu começo a pensar aí na questão dos influenciadores. Quer dizer, a pessoa, às vezes, a, a, aquela quantidade de gente que acompanha essas pessoas, ela tem que ser muito responsável naquilo que Isso. ela influencia, Com que ela está divulgando, né? não é? É verdade. Ela não vai responder só por ela vai responder por tudo. Muito importante. Mas eu acho que a gente vai ter muito para refletir ainda, né? Então a gente vai ficar por aqui hoje com essas reflexões que são importantes, mas depois a gente volta aí nesse tema que é muito importante também. Então tá. Quinta-feira que vem nós estamos juntos outra vez aí. Um abraço a todo mundo e eu vou fazer a prece aqui para a gente encerrar, tá bom? Vamos agradecer a Jesus, agradecer Leon Denis, agradecer os amigos espirituais, mentores da do nosso Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela oportunidade de estudarmos essas obras do nosso querido Leon Denis, que nós possamos refletir essa semana sobre o tema que nós falamos hoje e que possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira e que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares que vão participar desse encontro, aqueles lares das pessoas que vão ouvir. Pedimos também para que a espiritualidade envolva no intuito de dirimir com esses pontos de guerra que acontecem no mundo atualmente. Mais uma vez, agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.